Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, aqui na Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, aqui no canal 8.1, nesta segunda-feira, e hoje vamos receber o senador Alan Rick, do União Brasil. Ele é o coordenador da bancada federal do Acre e também preside a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no Senado. Ele integra, claro, outras comissões também no Senado. Vamos fazer com ele uma avaliação das eleições municipais e também saber as últimas informações de Brasília, as pautas importantes que ele tem participado, os debates nas comissões e também em plenário. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão aqui a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. E você, claro, aí nos dando o prazer da audiência. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para começarmos o debate de hoje. Até já. Muito bem, estamos de volta agora em definitivo, começando para valer mais uma edição do Boa Noite Rio Branco. Eu quero boa noite do doutor Narciso Mendes. Seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, particularmente nós registramos verdadeiramente, senador Alan Rick, o prazer de lhe entrevistar, até porque não há como esconder que você se tornou uma das mais notórias representações políticas do nosso Estado. Então, obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite ao telespectador, boa noite, nosso senador. Obrigado. Boa noite, Osmir. Boa noite, senador Alan Rick. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Muniz. Uma honra estar novamente. Prazer é nosso. No Tribuna Livre, com você, com o Narciso, com o Osmir, grandes craques do jornalismo e da política acreana. Osmir e Narciso têm muitas perguntas a fazer. Eu vou começar querendo do senador uma avaliação das eleições municipais, notadamente de seu partido, aqui em Rio Branco, no interior do Acre e também em nível nacional. Em nível nacional, a União Brasil foi muito bem, elegeu mais de 540 prefeitos. No estado do Acre, nós fizemos uma parceria com alguns prefeitos que não estavam na União Brasil. É claro que a força do governo do estado levou muitos prefeitos ao progressistas, o que é justo do jogo político, e muitos desses prefeitos são aliados nossos. União Brasil reelegeu o seu prefeito Manuel Maia, em Capixaba, bateu na trave no Bujari, onde nosso querido Michel Marques perdeu por 112 votos. Né? Tivemos também candidatura lá em Feijó, onde o Cadmiel também teve sua votação. Tivemos a candidatura ali em Manuel Urbano, mas é uma candidatura que foi impugnada devido à constituição de um diretório irregular e que nós tivemos que agir, uma vez que, como presidente da executiva estadual, se nós, diante de uma denúncia da constituição irregular do diretório, não tivéssemos tomado uma medida judicial, estaríamos prevaricando. Mas eu reputo como muito importante para o Acre o resultado das eleições. Elas demonstram que o nosso povo decidiu caminhar com a direita. O resultado para os partidos de direita que defendem a livre economia, o respeito à propriedade privada, respeito aos valores cristãos, o respeito à liberdade de expressão, são temas que, embora muita gente diga que não são importantes no debate paroquial das gestões municipais, do dia a dia dos cidadãos nas suas cidades, preocupados com o esgoto, com a água, com o asfalto, com o remédio no posto de saúde, mas deixa muito claro o resultado que, para o eleitor, o tema ideológico foi muito preponderante. Daí nós vemos o resultado, Muniz, de absoluta força dos partidos de direita, sejam eles mais moderados, sejam eles mais de centro-direita ou aqueles um pouco mais radicais. Vimos o Acre, mais uma vez, dar uma demonstração de que a direita é o caminho escolhido
pelas suas virtudes e pelos seus valores que defende. Senador, você tem apenas 2 anos como senador da República, ainda tem 6 anos pela frente. Mas pela constante leitura de jornais e de contato com assessores seus, eu diria que esses 2 anos foram altamente produtivos. E em cima disso, eu gostaria de saber quais os principais projetos que o senhor apresentou no Senado Federal durante esses 2 anos que beneficiam o nosso Estado. Eu quero citar um especificamente. A nossa emenda à nova Lei Geral do Turismo, que permite que agora o governo federal possa utilizar parte do Fundo Nacional de Aviação Civil para subsidiar o preço do querosene de aviação nos estados da Amazônia Legal. Acabou de ser sancionada pelo presidente Lula, no dia 18 de setembro, a nova Lei Geral do Turismo. E nela está a nossa emenda à lei, que permite que os estados da Amazônia Legal possam, a partir da regulamentação desse subsídio ao querosene de aviação, ter um valor mais barato de passagens aéreas e uma maior oferta de voos. Eu posso citar, por exemplo, a nossa luta para garantir, também sancionado, com vetos, mas nós vamos derrubar os vetos, a proposta que nós apresentamos como presidente da Comissão de Agricultura de prorrogar o pagamento dos financiamentos rurais dos produtores que foram atingidos pela cheia de 23, a cheia de 24 e pela seca, pela estiagem desse ano que devastou, junto com as queimadas, várias áreas de produção no nosso estado. Imagine só aquele produtor rural que pegou um financiamento no Banco da Amazônia, em outras instituições financeiras, outros bancos, perdeu toda a sua colheita, ou por uma queimada, ou pela cheia, e ele não tem condições de pagar o financiamento, porque ele não tem produção, ele não tem como precificar aquilo que ele perdeu. Então, nós propusemos, aprovamos no Senado e na Câmara, mas por uma questão até mesmo ideológica, o presidente vetou. Mas nós vamos derrubar esse veto. A gente vê assim, uma dificuldade do governo federal, do Lula, de estabelecer um diálogo com o setor produtivo, principalmente com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com aqueles que produzem no Brasil, por estarem muito aliados ao ex-presidente Bolsonaro. Mas quando o presidente da República assume o país, ele assume com todos os seus segmentos, com todos os seus atores. Claro. Então, isso é um fato. Eu posso citar também esse PLP nosso, que acaba de receber parecer favorável na Comissão de Assuntos Sociais, que eleva o teto para o microempreendedor individual de 81 mil para 120 mil reais. Veja que hoje a cabeleireira, o barbeiro, aquele microempreendedor que tem a sua banquinha, o seu lanche, às vezes tem o seu restaurante, o seu negócio, ele que está dentro do MEI para poder ter alguns benefícios, né? Como o CNPJ gratuito, como a simplificação tributária, etc., ele fica extremamente defasado com o teto que nunca foi atualizado, o teto de 81 mil por ano. Imagine, é impossível. Ela tem uma média de 10 mil uma vez aprovado, né? Pois é, com a média de 10 mil. Mensais, né? E eu estabeleço também uma atualização anual pelo IPCA. Isso é uma matéria importante, eu posso citar também... Aí seria um reajuste automático. Um reajuste automático anual. Outro projeto que eu posso citar, extremamente importante, um relatório nosso, que foi ao PL 2874 de 2019, que trata da doação de alimentos. O Brasil tem 14 milhões de pessoas passando fome ou insegurança alimentar. Pessoas hoje que são dependentes de programas sociais ou até mesmo de doações de alimentos. Só que, por incrível que pareça, a nossa legislação nunca possibilitou uma segurança jurídica para o doador de alimentos. Imagine que hoje os supermercados, as distribuidoras, restaurantes preferem jogar fora aquele alimento do que doar. Por quê? Porque existe a possibilidade de criminalizar o doador. Conversei com muitos por isso, eu perguntei, ele disse, olha, para evitar problemas, se ele passar mal, vai sobrar para mim. Vou dar um exemplo. Muitos restaurantes deixam de doar aquele alimento que sobrou,
né, no self-service, por exemplo, sobra muita comida. Aí eles querem doar, mas aí eles pensam, poxa, se alguém passar mal, porque o alimento aqui está bom, mas no transporte até o doador, Pode apresentar. ele pode ficar muito tempo exposto ao sol, o transporte pode ser inadequado, o manuseio inadequado, pode sofrer alguma alteração e alguém vir a ser intoxicado, sofrer intoxicação alimentar. E aí essa pessoa que recebeu o alimento pode processar o restaurante que doou. Então, muitos empresários deixavam de doar por conta disso. O que é que nós estabelecemos na lei? Todo mundo que recebeu o alimento, por exemplo, instituições filantrópicas, bancos de alimento, entidades religiosas, né, casas de apoio que recebem esses alimentos doados, sejam eles do supermercado, do feirante, acabou ali aquele fim de feira, tem muita coisa que está boa para ser doada, mas se não for aproveitada, ela se perde, estraga. Você pode doar sem ser criminalizado, pela nossa proposta, pelo substitutivo que nós criamos. Acabamos com a criminalização. Por quê? Estabelecemos que a instituição receptora do alimento, ela precisa ter alguém que ateste a qualidade daquele alimento para ele poder ser servido. Um nutricionista, enfim, e que muitas vezes é uma pessoa voluntária. Na última quarta-feira eu estive ali no Centro de Recuperação, na Casa Terapêutica Reconstruindo Vidas, tocada pelo pastor J. Ribeiro. Eu faço um trabalho com as minhas emendas de sempre priorizar esse atendimento aos dependentes químicos, a reconstruir vidas de pessoas que muitas vezes passam pelo sistema prisional, mas querem ter uma nova chance. E essa nova chance se dá quando elas conseguem se livrar do vício. E esse trabalho das casas terapêuticas é extraordinário. E nós apoiamos mais de 40 casas aqui no estado inteiro, né, com as nossas emendas, o nosso trabalho. Senador. Aí olha só para concluir, Narciso, imagine uma casa dessa receber o alimento, vai ajudar muito. Eles já recebem doações, mas quando você garante uma segurança jurídica para o doador, ela vai receber muito mais. E o maior impacto é o aumento do limite de isenção sobre o imposto, o lucro real da empresa, do IRPJ, que hoje é de 2% para 5%. Nós estendemos um benefício fiscal à empresa doadora, o supermercado. Ele pode, no limite de até 5% do seu lucro real, ele pode abater essa doação de alimentos. Então, um incentivo, uma proposta que hoje ajuda a fomentar a doação de alimentos no Brasil. É porque existe uma diferença entre não poder ser comercializado e o não poder ser consumido. Exato. Perfeitamente, Muniz. Muniz. Inclusive, a gente trata de alimentos dentro do prazo de validade, sim. Só alimentos em perfeitas condições para o consumo. Sejam Senador, eles do supermercado ou do restaurante. Tá? O senhor explicou tão bem explicadinho essas questões, mas a gente gostaria, para a abrangência dos nossos questionamentos, que o senhor pudesse ser mais sensível. Serei. Perdão, Narciso. Serei. Não, eu não estou censurando. É porque a gente tem uma série de perguntas. Eu vou começar fazendo a primeira delas. Serei mais conciso. Eu sou da opinião, e o senhor fez avaliação sobre as eleições municipais, que elas nada têm a ver com as eleições de 2026. Tomemos como exemplo São Paulo. O mais importante, o maior, o mais populoso, o mais densamente eleitoralmente falando. Desde 1953, que nenhum prefeito e nenhum governador de São Paulo chegou à presidência da nossa República. Quer mais ainda? Fernando Collor de Mello se elegeu presidente da República sem ter um único prefeito no Brasil. A mesma coisa aconteceu com Jair Bolsonaro. Então, me parece, e é um caso ao senhor também analisar, a posteriori, se for o caso, que as eleições municipais, elas se dão praticamente nos muros do próprio município. Sem dúvida. Até porque a eleição mais legítima que existe é a do vereador.
A gente vota no vereador porque foi amigo, porque estudou com ele, que mora na mesma rua, porque é irmão, porque é primo, etc. Mas o senhor falou um assunto aí, me deixou me estender um pouquinho, só de mim. Você Mas tu chama a atenção dele por causa aí, em compensação, seja mais conciso. Seja mais conciso. O senhor falou sobre direita e esquerda. Eu até concordo com essas denominações, mas eu gosto de seguir os filósofos da antiguidade e os dos iluministas. Sim, sim. Aristóteles disse que a virtude está no meio e não nos extremos. O senhor concorda com essa ideia? Em parte eu concordo. Quando você tem como a balança da justiça, ela precisa ser centralizada para que não se tenha dois pesos e duas medidas. Nesse ponto, a virtude está no meio. A justiça ela precisa ser plena, eu quero falar sobre isso depois, do ponto de vista da isonomia. Agora, é muito clara essa dicotomia no Brasil, Narciso. O Brasil é um país hoje dividido entre direita e esquerda, está muito claro. Concordo. As últimas eleições demonstram claramente isso. Veja que a esquerda ela tem, do ponto de vista econômico, um papel de defesa da estatização. A direita defende a descentralização, a maior participação liberal na economia. Liberdade de mercado. Liberdade de mercado. Exemplo disso, quando nós tínhamos um sistema de telefonia estatal, era um caos. Uma linha telefônica custava uma fortuna. Participava da herança dos filhos uma linha telefônica. Hoje todo mundo pode ter. Constava seu do celular. imposto de renda. Do imposto de Ela renda. vendia ações. Você vê, com todas as críticas que se sofreu com a desestatização do sistema elétrico no Brasil. Hoje, a Energisa nos oferece uma energia de ótima qualidade, e eu falo isso porque fiscalizo, faço o debate ali na ANEEL contra o aumento de tarifa, conseguimos reduzir tarifa durante 2 anos consecutivos, quando houve o debate, porque esse debate de aumento de tarifa acontece a cada 4 anos, e nós conseguimos reduzir o valor do reajuste. Mas você vê que a direita, ela tem um viés de liberdade de expressão, de liberdade econômica, de respeito ao direito de propriedade, que é aquilo que a maioria dos brasileiros defende, né? Já a esquerda tem princípios ideológicos que, com o avanço das redes sociais, ficaram muito mais claros, Muniz. Eu me lembro, e você também, que sentou todos nós no banco de universidade, por eu ter uma postura de cristão, de defesa de princípios de direita, muitas vezes nós éramos ridicularizados por alguns professores de viés de esquerda, um pouco mais radical, e às vezes alguns bem mais radical. Então, essa dicotomia existe. Do ponto de vista, hoje, do que o brasileiro tem demonstrado escolher, você vê a importância do debate no Nordeste. Um prefeito de direita, o JHC, é reeleito com a votação histórica em Maceió. Você vê a direita em Fortaleza, você vê a direita disputando em Natal. Então, são vários exemplos. A direita na Bahia, forte. Então, você vê que a direita... Que era um foco petista. Petista. Obviamente que o interior ainda, o PT tem muita força no interior do Nordeste. Mas você vê essa mudança gradativa no Brasil. Você vê o Milei na Argentina. Você vê o Trump novamente muito forte nos Estados Unidos. Você vê as eleições na Europa. O mundo está dando novamente essa guinada à direita. Mas, senador, eu quero aproveitar uma deixa. Você falou aí da direita sobre liberdade de expressão. Hoje, a grande crítica que existe no Brasil não é nem mesmo contra o executivo, nem contra o legislativo. É contra o judiciário. O judiciário que está legislando, eu cito a questão do aborto, como exemplo, Das drogas. Um judiciário que resolveu ser o censor da nação. Sim. O direito de expressão, eles é que julgam se pode ou não dizer, abrem processo, são capazes de abrir processo de um parlamentar falando da tribuna
como aconteceu Marcel Van Hatten agora. Marcel Van Hatten. Um absurdo Um total. absurdo total. E mais absurdo ainda foi o que ele fez, e aí, para não dizer que é uma questão só de hoje ou de ontem, quando proibiu a Dilma de fazer a nomeação de um ministro e quando proibiu o Bolsonaro de fazer a nomeação O que o Senado, que é um único órgão competente para julgar ministro do Supremo, é quem tem competência, inclusive para tirá-lo do cargo através do impeachment, o que o Senado está reagindo com relação a esses fatos danosos ao país? O senador responde daqui a pouquinho, tá Pronto. bom? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a conversar, eu, Narciso Mendes e Osmir Lima, estamos aqui a entrevistar o senador Alan Hicks, presidente regional do União Brasil, presidente também da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no Senado e coordenador da bancada federal do Acre, lá em Brasília. Senador, fica à vontade para responder a pergunta do Osmir, só acrescentando ainda mais ao que o Osmir falou, tudo isso que ele falou, ainda mais, prenderam o senador e prenderam também deputado federal. Um total absurdo que nós hoje vivenciamos no Brasil. É a verdadeira ditadura da toga, a ditadura do judiciário. O Narciso citou ainda há pouco, citou Maquiavel? Não, Aristóteles. Eu cito aqui Montesquieu. No Espírito das Leis, ele diz o seguinte... Eu também citei-o como um dos iluministas da Revolução Francesa. Perfeito. Todo cidadão, Muniz, amigo Osmir, Narciso, você que nos assiste, pelo princípio do Estado Democrático de Direito, o princípio do respeito às leis, ele deve ser julgado pela objetividade da norma jurídica e não pela subjetividade de um juiz. O que acontece hoje no Brasil, Muniz, é que o ministro Alexandre de Moraes, ele tomou para si o direito de se auto-intitular o arauto da defesa da democracia. E a partir daí instaura inquéritos sigilosos, manda prender, calar, banir, censurar parlamentares, blogueiros, articulistas que ele, no entendimento dele, né, são ameaça a essa democracia que ele entende que é a democracia sob a ótica subjetiva do juiz. Então, o que nós vemos hoje é um verdadeiro vilipêndio da nossa democracia. E a minha resposta, querido Osmir, a sua pergunta é a seguinte: 36 senadores tiveram a coragem de assinar o impeachment de Alexandre de Moraes. Eu fui um deles. Aí você... Acre, quantos foram? Quantos assinaram? Eu e o senador Márcio Bittar, nós dois. É claro que aí muita gente me diz, mas senador, o senhor coloca um alvo desse tamanho nas suas costas. O senhor não tem medo da perseguição? O senhor não tem medo, não é, daquilo que o Estado de São Paulo, o Jornal do Estado de São Paulo, demonstrou no vazamento das mensagens dos assessores do próprio ministro, enquanto ele presidia o TSE nas eleições de 22, quando um dos seus assessores, que inclusive é juiz, ao pedir investigação sobre alguns dos indicados pelo ministro, indicados para que fossem investigados sobre qualquer tipo de fala, de comentário, que ele identificasse que fosse prejudicial à democracia, aquele técnico do TSE diz, não, a fala desse cidadão aqui não tem nada a ver, não tem nada que ele postou, nada que ele postou fere a legislação. E aí aquele assessor diz assim, use a sua imaginação. A sua criatividade. Use a sua criatividade. Então, imagine o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, Narciso. Imagina hoje um juiz dizer, olha, usa a tua criatividade, eu quero processar o Muniz de qualquer jeito. Aí o técnico diz, não, mas ele não cometeu nenhum crime. Use a sua criatividade. Ou seja, invente. Faça alguma coisa
para que ele seja processado, calado, censurado. Então, vivemos um momento terrível da nossa democracia. Isso precisa acabar. O que o Congresso precisa fazer é ter coragem. 36 senadores tiveram coragem. Nós precisamos que o próximo presidente do Senado tenha coragem. Inclusive, se você me perguntar sobre Davi Alcolumbre, que é um amigo, um senador que sempre defende os senadores, mas ele precisa assumir esse compromisso público de que vai defender a autonomia do Senado e vai defender a competência dos poderes. O senhor acredita nessa possibilidade? Ele vai ser arguído sobre isso e eu vou ser um dos que vai arguir a respeito disso. Só terá meu voto se assumir esse compromisso de que vai defender o Senado, defender o povo brasileiro e colocar em debate esses temas como o impeachment e a anistia do 8 de janeiro. Senador, agora sendo bem mais econômico, viu, Mirim? Com o meu questionamento, o senhor pode me colocar francamente, entre os chamados moderados da direita. Pode me colocar. Agora, seguinte, essa denominação direita e esquerda levou aos radicais da esquerda e da direita. E são contra esses radicais que eu me insurjo. Concordo até com você. Porque a polarização Lula-Bolsonaro advém desses radicais. Concordo com você, Narciso. Veja que os radicais da esquerda invadiram o Congresso lá atrás e nenhum tipo de medida como a que foi tomada contra os invasores do 8 de janeiro foi executada. Nenhuma, amigo Muniz. Agora, contra os radicais da direita, pessoas que se insuflaram ali de maneira desordenada, sabe? Sem nenhum comando, mas, enfim, eu acredito até mesmo que, sem saber nem o que estavam fazendo, muitos deles, uns sabiam, outros nem sabiam. Vamos dar um recado, vamos mostrar que a população está revoltada e tal. Aqueles que depredaram têm que ser punidos. Os da esquerda não foram punidos, nenhum. Mas os da direita sofreram penas de 17 anos de cadeia. 17 anos de cadeia. Mas, senador, ainda dentro desse tema, desculpe, Pois não. mas para dar continuidade. Considerar aquela anarquia que deve ser combatida e Sim, punida com certeza. com Tentativa de golpe? um golpe de Estado Nunca é uma houve. brincadeira. É um Golpe absurdo. de Estado se faz com as Forças Armadas. Imagine o golpe de Estado sem um tanque nas ruas, sem ninguém armado, sem nenhum exército, sem nenhum comandante. É um absurdo. Foi aquilo que a esquerda gosta muito de dizer. Foi criada a narrativa do golpe. Isso. Mas o próprio ministro da Defesa já descartou essa possibilidade. É um Isso. absurdo total, não existe golpe. Não existe Eu gosto golpe. muito de ouvir o Não se ministro Marco faz Aurélio. golpe com texto nem com Bíblia na mão. Eu gosto muito de ouvir o ministro Marco Aurélio, ministro aposentado do Supremo, quando ele fala que aquilo ali foi um erro. Aqueles que depredaram o patrimônio público precisam ser punidos claro. na forma da lei e não com pena de 17 anos. E não com penas que vão destruir a vida de uma senhora de 68 anos que pegou 17 anos. Uma punição contra o Clésio, o Clezão, que morreu sob a tutela do Estado. Quando seus advogados disseram ao ministro Alexandre de Moraes, esse homem está doente, ele precisa de tratamento médico. A própria Procuradoria da República A pediu também. A PGR também pediu É. para que ele tivesse o tratamento, mas deixaram aquele homem morrer. Vejam o tamanho da maldade, Osmi, Narciso. Concordo plenamente com você, o radicalismo, o extremismo, ele é ruim dos dois lados. Os radicais da esquerda invadem propriedades, matam policiais. Eu estive ali em Rondônia, quando nós vimos ali o ataque de grupos paramilitares dentro de propriedades privadas, dentro de propriedades rurais produtivas, documentadas, onde eles mataram 2 policiais militares, acorrentaram pessoas, espancaram, queimaram tratores, destruíram pontes, queimaram celeiro. Isso é o radicalismo da esquerda. O radicalismo da esquerda que também invadiu o Congresso, o radicalismo que defende uma pessoa que se diz filósofo, professor, mostrar as partes íntimas, o traseiro para alunos na universidade. Isso eu vou combater a minha vida inteira, isso é um absurdo. Mas o radicalismo da direita também.
né? Incitar as pessoas a invadirem prédios públicos, o que fizeram com aquelas pessoas do 8 de janeiro. Aqueles que incitaram têm que ser punidos, mas na forma da lei, não com penas que são verdadeiras sentenças de morte para aquelas pessoas. Então, o que deve ser tratado, como eu disse, quando nós somos julgados pela norma, na objetividade da lei, nós temos uma democracia. Quando nós somos julgados pela subjetividade de um juiz, nós temos uma ditadura. Sem dúvida. Narciso, o senhor queria fazer uma pergunta? Não, eu queria só, novamente, eu vou procurar ser breve. Senador, em todas as eleições, sobretudo para presidente da República e governador do Estado, o comunismo volta para o debate. Eu sou de um tempo em que aprendi, quando criança, que comunista come criancinhas. Eu sou, digamos assim, um anticomunismo. Traz antigo, hein? Hein? Traz antigo. Eu sou antigo. É porque nem na minha Então, época... senador. Ora, o comunismo continua sendo uma ameaça ao nosso país se entre 513 deputados federais, só 7 são do Partido Comunista do Brasil. E entre os senadores, nenhum, né? Mas me permita, o comunismo no Brasil está entranhado nas instituições, está dentro das universidades. Notadamente. Notadamente. Está dentro de muitas escolas, Narciso, dentro de órgãos públicos, dentro de movimentos sociais que eles dominaram, que eles catequizam, doutrinam pessoas a odiar o capitalismo, odiar a livre iniciativa, odiar o empresário, a querer dominar pela força da invasão, da depredação, do ataque. O comunismo está impregnado no Brasil em diversos segmentos. Na imprensa brasileira. Com tão pouca representatividade política? Mas Sim. a representatividade ideológica dentro das instituições, dentro de diversos poderes do Brasil e em áreas extremamente estratégicas, como a academia, como a universidade. Pois é, permita-me, senador. O Brasil Paralelo, Osmi, só para... colocou no ar recentemente um documentário extraordinário chamado Unitopia. Assista. Brasil Paralelo. É o seguinte, nós entrevistamos aqui um professor da UFAC de História. E eu perguntei para ele por que notadamente, porque as universidades federais é uma escola de esquerdismo, notadamente, com raras exceções. Raras exceções. Eu perguntei por que o pessoal de História é tão esquerdista. Ele disse, respondeu para mim, porque eles estudam a História. Eu digo, então, não aprenderam. Porque se eles tivessem lido e absorvido aquele ensinamento, eles veriam que nenhum país do mundo da esquerda deu certo. Exatamente. Quer na área econômica, social. quer na área social, né? Assim, como dizia tem aquela frase que perguntaram a Cristo, o senhor é comunista? Ele disse, não, eu fiz a multiplicação dos pães, Isso e é uma não a anedota. multiplicação dos pobres. Isso é uma anedota, isso não está no Evangelho. Claro que é uma anedota. É uma anedota. Muito boa. Nós vamos a mais um intervalo comercial, professor Márcio Nunes, a mais um intervalo comercial e você, evidentemente, vai continuar conosco. Hoje aqui nós estamos a receber o senador Alan Rick, presidente regional do União Brasil, falando sobre vários assuntos e, claro, política, afinal de contas, ele é um dos nossos representantes lá no Congresso Nacional. Até já. Ok, voltamos com a terceira e última parte do Boa Noite Rio Branco desta segunda-feira. Hoje recebendo o senador Alan Rick. Como sempre, está aqui conosco também o nosso chargista, caricaturista Daniel Cabral, dando retoque final aí na caricatura do senador Alan Rick.
Registramos também aqui a presença da Lília Lima, assessora de imprensa do nosso senador Alan Henrique, e também a Sofia Bruneto, que também faz parte da equipe do senador. Ainda tem o Tiagão Loureira ali. O Thiago chegou por... Ah, não, estava Tá ali ali. o Thiagão já. ali. Seja bem-vindo também, tá? Daquele tamanho ali, tu nem chegou. E a nossa engenheira também, né? É. A ela você pode apresentar, Osmi. Quem? Pode falar. A nossa engenheira agrônoma, Ah, minha filha é Soraya. Soraya. É. O senador, o Osmir vai entrar também no assunto, mas o Narciso. Os nossos colegas jornalistas, principalmente os que estão comprometidos com a pauta da esquerda, se dando a formar chapa, montar chapa antes do tempo e tal. e sem- Já montaram uma chapa aí. Sem me perguntar. Sem Já me montaram uma entrevistar. chapa com você sendo candidato ao governo, Petecão e Jorge Viana como senadores. Como é que o senhor vai se dar com essa Mas nova aliança? Deixa eu justificar a tua pergunta. É porque eles dizem, notadamente, acho que o senador Sérgio Petecão anda espalhando isso por aí, que você teve uma participação insignificante na eleição Do Bocalum. do Bocalum, né? E por esse motivo não estaria Na tão foto. credenciado na fé. Não aparece na foto? Já estaria sendo tirado aí da base de apoio. de apoio e tal. O que Olha, tem de verdade? Isso é muito bom a gente poder tratar desse tema. Eu tenho lido aí muitas matérias, né, de jornais, criando uma série de conjecturas, mas engraçado é que nenhum desses repórteres me ligou. Né? Ninguém me perguntou o que eu penso, né? As pessoas vão escrevendo e vão criando suas teses, né, sem perguntar da gente. Uma coisa que eu aprendi que o bom jornalismo é você ouvir a fonte. Sim, claro. Opa, peraí, está falando o senador Alan, eu vou ligar para ele saber o que ele pensa disso, se é verdade, se tem alguma conversa nesse sentido. E aí eu estou aqui diante de 3 grandes jornalistas que me fazem exatamente essa pergunta. Primeiro, não existe nenhuma conversa com o senador Petecão, nem com o ex-senador Jorge Viana, que está na esquerda, no PT. E eu repito aqui, eu sou o senador de direita, vamos caminhar com a direita. Agora, se quiserem votar em mim, podem votar, que eu recebo o voto de todo mundo. Agora, o nosso caminho é com a direita. Vamos trabalhar o projeto da direita, no Acre e no Brasil. E os valores da direita. E os valores da direita, isso é inegociável para mim. Agora, eu soube, né, que o senador Petecão deu declarações, que poderia fazer uma composição conosco. Todo o apoio é bem-vindo, desde que, por exemplo, o senador Petecão, que é um senador que hoje faz parte da base do Lula, venha para a base da direita. Se ele vier para a base do presidente Bolsonaro ou do Tarcísio, que podem ser os nossos candidatos a presidente em 26, ele será extremamente bem-vindo para a gente fazer uma composição. Agora tem que vir para a direita. Não adianta, né, tentar me colocar ali na esquerda, isso não cola. O cidadão me conhece, sabe dos meus princípios, é porque eu sou uma pessoa que dialogo, que ouço, que não sou extremista, né, que entendo que também o Acre teve governadores de esquerda. Eles tiveram a sua contribuição para o bem e para o mal. Agora, nós temos que pensar o futuro. O Acre deu a resposta. O Acre quer a direita no poder. E a direita, para mim, é o caminho da prosperidade, da livre iniciativa e dos investimentos que o Acre precisa, dos projetos, das ideias que nós precisamos para desenvolver o nosso estado. Ô, senador, E sobre o Bocalum, permita-me, ele citou Osmi, só um pouquinho, Narciso, que eu não teria me empenhado, né, na candidatura do prefeito Bocalum. Estive presente na primeira caminhada da Sobral, junto com Bocalum, Bittar, Alisson Bistene, todos os pré-candidatos a vereadores. Fizemos lá uma linda caminhada ali na Sobral. No dia 22. Fizemos ali campanha para outros candidatos a vereador do lado da direita, do nosso partido e de partidos aliados, onde o prefeito Bocalum estava presente, onde nós pedimos voto para ele. Agora, eu sempre recebi os convites para participar dos eventos do nosso amigo Alisson Bistene. Eu sempre defendi o nome do Alisson para prefeito. Não é porque, Alan, o Alisson não se viabilizou politicamente. Porque eu acredito muito no poder da convergência de ideias, da transigência, do diálogo. É muito difícil quando você trabalha com a intransigência, com a teimosia, não é? Quando você acha que é o
dono da razão. E eu sempre defendi o debate com o Alisson, por ele ser um cara mais aberto a conversar, dialogar e a entender que se uma ideia dele está incorreta, está errada, ele pode assumir uma outra ideia melhor, mesmo que ele tenha se comprometido com aquela ideia errada. Ele teria a humildade de voltar atrás. Então, essa foi minha defesa desde sempre. E o seu partido elegeu 3 vereadores na base. Elegeu 3 vereadores. No estado inteiro elegemos 28 vereadores, né? Além de muitos vereadores aliados. Nós contamos ali, eu fiz uma contagem, são quase 70 vereadores que são aliados nossos, né? São 15 prefeitos aliados nossos. Então, assim, quando eu sou convidado para participar dos movimentos, eu fui convidado pelo Alisson e todos que me convidaram eu estive presente. Como eu não recebi nenhum convite do prefeito Bocalhon, e eu tinha vários convites de prefeitos do interior para caminhadas, comícios, né, grandes eventos também, eu, obviamente, que prestigiei aqueles que me convidaram. Então, mesmo com as declarações do prefeito Bocalhon de que não há nenhum compromisso comigo, mas eu já sabia desde o princípio que não haveria nenhum compromisso conosco pelas próprias posturas do prefeito ao longo do seu mandato e ao longo dos anos. Respeito, mesmo assim o apoiei, porque acredito que a direita é o melhor caminho para o Acre. Todo o meu time o apoiou inteiramente. Na rua, nossa militância esteve ao lado do Bocalhon, balançando bandeira, caminhando com ele, pedindo voto para ele. Então, dizer que eu pessoalmente não me empenhei, talvez faltou também ao nosso prefeito Bocalhon a elegância de convidar seus aliados para participar dos seus movimentos. Quando você não é convidado, você não vai de bicão. Eu aprendi isso com a minha mãe, né? Você só vai para onde você é convidado. Senador, não se sinta pressionado. E se alguém ainda tem lhe perguntado insistentemente, o faço agora. O senhor está disposto a deixar o céu da política, que o ex-senador Agenor Maria, no Rio Grande do Norte, foi quem denominou do céu da política. É verdade. Para governar este complicadíssimo estado do Acre? Narciso, eu digo que quando você entra na vida pública, você tem que assumir um papel de missionário. A missão que o povo te der, você tem que assumir. Se o povo do Acre entender que o nosso nome é capaz de atender às necessidades mais urgentes do nosso povo, que o nosso nome está capacitado para disputar esta eleição de 26, eu estarei à disposição do meu povo. Eu entendo que o serviço público é mais do que uma carreira, é uma missão. O serviço público, ele deve ser olhado como a maior honra que um cidadão pode obter. Quando sua comunidade te escolhe para representá-los e para gerir seu futuro, ajudar a gerir a administração dos serviços públicos que são oferecidos a esse cidadão. Então, é uma honra enorme. E se o povo do Acre assim entende, eu não tenho como fugir desse desafio. Mas conclua esta expressão dizendo: para a alegria do meu suplente de senador. Gemil é um grande amigo. Gemil Júnior, grande amigo. Gemil Salim, né? Salim, Gemil é um cara extraordinário, tem uma grande experiência em administração, em gestão pública, e é um cidadão do bem, é um cara de uma índole extraordinária, vai ser um grande senador de direita. Já tenho conversado com ele, olha, se houver essa possibilidade, Gemil, de um dia a gente disputar e vencer o governo, te prepara, vai se preparando, porque isso pode acontecer. São 2 anos, nós estamos em outubro de 24 e vamos para outubro de 26. Eu estou à disposição do meu povo, Narciso, eu sou um soldado do povo do Acre, se assim o povo do Acre entender, eu estarei à disposição. Eu quero fazer aqui uma pergunta, já, digamos assim, ao pré-candidato. Não, de forma nenhuma. Ao governo. Não faz isso não. Não, mas tem a ver com o Acre. Há um potencial. Um potencial. potencial. Entenda bem.
Hoje, virou moda aqui no Acre dizer que nós vamos resolver os problemas, os graves problemas acreanos, notadamente de pobreza, das desigualdades sociais e regionais, com crédito de carbono. Eu discordo completamente, eu pessoalmente discordo completamente, porque o crédito carbono, o que é o crédito carbono? É bom que a população entenda bem. É a preservação, um sujeito tem 300 mil hectares. O cara vai preservar e alguém vai pagar, alguém que poluiu lá na Europa, Estados Unidos, vai pagar para manter aquela área para preservada. manter aquela área intocável. Quem ganha? Só o dono da terra. Não gera emprego nenhum. Exato. Eu gostaria de saber sua opinião sobre o crédito carbono. É um ativo importante para o Estado. Por quê? Veja o caso do Amazonas. O Amazonas acabou de fazer um leilão, onde uma empresa, uma grande empresa, se não me engano, a Future Carbon, venceu esse leilão, onde ela vai pagar 3,3 bilhões de reais em 10 anos ao governo do Amazonas para explorar algumas florestas estaduais. Quando eu digo manter a área preservada, como você falou, esse mercado de carbono. Um projeto sustentável que atende as famílias ribeirinhas, os moradores da floresta, os extrativistas, os indígenas que moram dentro dessas áreas, que também têm que ser alcançados. Porém, o governo vai aferir um grande recurso. 3,3 bilhões é um recurso interessante. O Acre pode aferir esse tipo de recurso, porque nós temos as nossas florestas estaduais, as nossas reservas estaduais, claro que pode. Inclusive, eu estou participando do debate, eu creio que agora, com o avançar do tema no âmbito nacional, o projeto de lei que trata do tema do carbono volta à pauta do Senado. Inclusive, eu estava debatendo isso com alguns senadores. A gente precisa votar. Tem o projeto de lei da Câmara, que no meu entendimento era até melhor que o do Senado, né, mas optou-se por abertura de um novo debate sobre o projeto de lei do Senado, que tem como relatora a senadora Leila Barros. Inclusive, vou conversar com ela, tenho buscado absorver algumas ideias acerca disso. O que é que nós temos que fazer? Se as florestas têm que ser mantidas, elas têm que ser mantidas. São florestas estaduais, parques nacionais, mas o Acre precisa aferir algum lucro disso. De alguma maneira, precisa entrar dinheiro no Estado que a gente possa utilizar para o nosso desenvolvimento sustentável, para habitação popular, para mitigação das enchentes, melhoria das nossas melhorias nas nossas bacias hidrográficas, que hoje são o nosso maior problema ambiental, porque temos as cheias no inverno e as secas cada vez mais drásticas no verão. Se a gente tiver recurso para combater isso, e o recurso vier exatamente da utilização de dinheiro de carbono, nós vamos utilizar muito bem um recurso que hoje nós não temos. E nós vamos conseguir mitigar danos ambientais, por exemplo, das cheias e das secas. Podemos construir, né, uma série de instrumentos públicos, estradas, pontes, né, recuperação de bacias hidrográficas, etc., com o recurso do carbono. Então, é um dinheiro que não pode ser desprezado. Agora, concordo plenamente com você. O desenvolvimento, ele vem de... A economia, ela é pujante, a economia, ela é gigante, ela tem uma série de segmentos. Do Acre, por exemplo, o setor do comércio, a pecuária e a agricultura, né? Nós temos a construção civil, nós temos as nossas pequenas indústrias que, com muita luta, estão buscando seu crescimento, a indústria do café. O Acre tem aumentado sua produção de café de uma maneira extremamente importante. Eu sou um defensor dessa cultura, inclusive ajudando as cooperativas de café com as nossas emendas a aumentarem sua produção. Então, a economia é muito forte, a economia ela é muito dinâmica e ela não pode ser focada em apenas um segmento da economia, apenas numa parte dela. A economia é uma série de segmentos que a gente precisa incentivar. E o papel do gestor é esse, é preparar o cenário para que o desenvolvimento aconteça, para que os investimentos venham. Claro. Eu gosto muito daquele ditado, Osmir, Narciso e Muniz, que diz o seguinte: quando o Estado
não atrapalha o desenvolvimento econômico, ele já está ajudando. Já está ajudando, né? É isso que eu penso. Você me fez lembrar Ô, Adam senador, Smith. só a minha última pergunta. Por que o último? Não tem uma... Não, mas Estenda pode mais um ser... pouquinho. Está Pode terminando ser já. último. O senhor faz as suas considerações Senador. finais. O Brasil é inquestionavelmente o país detentor dos maiores valores naturais. Em água doce, em floresta, em sol, em tudo. Riqueza de solo, né? Riqueza de solo. Mas valor é uma coisa. Há que ser preservado. Agora, às vezes, para preservá-lo tem um preço. E não será à custa do crédito de carbono. Aí eu concordo contigo, Almir, que esse preço será resgatado Ou compensado. ou compensado. Então, na minha opinião, o Brasil tinha a autoridade de se impor e chamar ao mundo, sobretudo os Estados Unidos e a Europa, e hoje ao mundo asiático que está crescendo estupidamente, para pagar o preço. Aí já não é o valor, o preço para nós preservarmos os nossos recursos naturais. Concordo plenamente. E este preço que está nos pagando, Osmir, é praticamente uma esmola. É. Exatamente. O Brasil recebe muito pouco por manter a Amazônia preservada. Pronto, A é isso. Amazônia Aproveitando, doutor Narciso, está faça suas preservada. considerações finais já também. Não, a minha consideração é dizer para o senador, se candidato ou não, se foi empurrado ou não para ser governador do Acre, isso depende de você, que nós estaremos à sua disposição. Obrigado, Narciso. Sempre que você desejar. Como há um outro pretendente que também vier botar Claro. a cara na janela, né? Claro. Porque político, o senador, é como moça bonita. Porque aqui a Sofia Brenita é bonita, porque ela põe a cara na janela. Se ela ficasse dentro de casa, ninguém via essa beleza dela, né, Mas homem? a Sofia não é um caso de beleza, é de inteligência. É, então melhor ainda. Então, senador, Com certeza. defenda que o mundo nos pague um justo preço para mantermos a Amazônia em troca de indústria de cosméticos estabelecida aqui, em troca de indústrias moveleiras que venham se estabelecer aqui, em troca da nossa borracha que ainda pode voltar a produzir a níveis ainda maiores. Então, defenda, senador, com unhas e dentes, Sem dúvida. o preço. A Amazônia tem preço, valor sabidamente já tem. Osmir Lima. Primeiro foi um prazer enorme Prazer meu, Osmir. rever o nosso senador e conversar aqui com ele, nesse bate-papo agradabilíssimo. Eu até gostaria, com a permissão do Muniz, do Narciso, do Márcio, de convidá-lo para a gente especificamente tratar de um assunto, meio ambiente. Vamos. É um assunto que nos interessa, Sem dúvida. é um assunto que está vinculado ao desenvolvimento do Acre, E é o preço que eu falei, né, Osmir? é a preço que você colocou. Por exemplo, é estranho, né, que nós temos aqui na reserva É tudo. indígena, Isso. nós estamos importando de fora, agora não podemos ter podíamos vender para o mundo, agora está numa reserva indígena, em vez dos índios ficarem bem de vida e o país, Explorando o Estado... aquele produto. Exatamente. Aí Concordo é com proibido. você. Então é um assunto que nós gostaríamos de debater, que é a questão do meio ambiente, porque a pessoa fala em meio ambiente, nós não somos de extrema, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Então nós vamos olhar com muito cuidado esse tema. Então eu agradeço a sua Eu que participação, agradeço, Osmir. desejo todo sucesso e espero que o mais breve possível você volte aqui para a gente conversar com esse tema, por ser uma pessoa extremamente inteligente. Muito Obrigado, bem. Osmir. Senador, Boa foi um noite. prazer recebê-lo aqui. Parabéns pela desenvoltura, pela objetividade nas respostas das perguntas feitas. Obrigado, Ok? Luiz. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que quem votou no senador Alan Henrique ainda não se arrependeu, porque você tem feito um esforço tremendo para honrar cada voto, ok? Obrigado, Muniz. Eu agradeço Narciso, Osmir, Muniz. Agradeço a TV Rio Branco por esse espaço generosíssimo. Está aí o Daniel Cabral com a caricatura extraordinária. Ele é bom. Vem viu, cá, Daniel. Vem cá, Daniel.
Rapaz, gostei, Daniel. Gostei dessa, viu? Deu uma caprichada. Eu sou da direita. Não tem essa Valeu, conversa, Daniel. não. E vou Daniel botar lá Cabral. na minha sala. Gostoso, senador? Adorei. Vamos falar de meio ambiente. O Acre tem a melhor perspectiva de desenvolver uma agricultura, uma pecuária forte, respeitando o meio ambiente. Nós temos a vocação da agricultura, mas temos também florestas que podem nos garantir algum recurso, mas só se nós lutarmos pela valorização verdadeira desse ativo que nós temos, que é a floresta amazônica. Então, contem conosco, estou à disposição para esse amplo debate. Mais uma vez, obrigado. Muito bem. Muito obrigado, senador. Parabéns aí. Sucesso. Obrigado, queridos. Certamente o desempenho do senador hoje fez com que o programa fosse um pouco melhor. Bem acima da média. Muito obrigado, Narciso, Legal. Osmir Lima e principalmente a você, amigo telespectador, que nos deu mais uma vez o prazer de audiência na capital e também no interior. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, com mais um bom programa para você e por você. Boa noite e que Deus nos conceda uma semana de paz. Valeu!